A partir do momento que o RN nasce, tá? Que já passou do período da expulsão em que ele nasceu, aí vocês vão pegar o RN, vão acompanhar, né, a pediatra para fazer os cuidados com o RN, que a gente comentou um pouquinho, depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso, tá? Vão observar também sinais de dor, de sangramento, tá? Depois que o bebê nasceu, sinais de ruptura uterina, né, que pode haver também, sinais psicológicos da mãe, se ela está agitada, se ela está ansiosa, se ela está nervosa, se ela está triste, tudo deve ser observado, tá? E aí, depois que o bebê nasce, começa uma assistência no pós-parto, né? Que é depois que o bebê nasceu. Então, o que vocês vão fazer nesse momento? Vão administrar as medicações prescritas, tá? Verificar se tem algum tipo de sangramento anormal. Existe um sangramento normal, tá? Então, se tiver um sangramento intenso, anormal, pode comunicar ao médico ou à enfermeira, tá? Vocês vão verificar se tem qualquer tipo de hematoma, tá? Hematoma vaginal, hematoma abdominal, sempre verificando, porque pode indicar algum tipo de sinal de ruptura interna, tá? Então, sempre observar, verificar os sinais vitais também da mãe, tá? Se porventura essa mãe recebeu a episiotomia, que é aquele corte que a gente comentou na última aula, aí vocês vão fazer os cuidados com a região, né, perineal, fazer higienização, antisepsia, o curativo, tá? O curativo normalmente é aberto. Isso é um pouco complicado, né? Mas tem que ser feito a higienização diária, tá? Normalmente é com soro fisiológico, vai fazer a limpeza, tá? No primeiro momento, às vezes ela sai com um curativinho lá do centro obstétrico, tá? Aí fica a critério médico, se vai manter o curativinho, se não vai, se vai manter aberto, tá? Então tem esses cuidados que vocês terão, tá? Com a região perineal. Sempre orientar que toda vez que evacuar, toda vez que urinar, fazer uma higienização íntima, né? Para diminuir o risco de infecção, de complicação. É interessante vocês estarem olhando a cicatriz, tá? Aonde foi realizado a sutura, ver se tem sinais de inflamação. Quais são esses sinais? Edema, calor, rubor, né? Perda de sensibilidade. Às vezes, se estiver num processo infeccioso também tem presença de secreção. Então, sempre está observando, tá? Isso é importante. E agora a gente vai entrar um pouquinho no capítulo 4, falar um pouco do puerpério, tá? O que é o puerpério? É um período pós-parto. Nesse período ocorrem muitas transformações psíquicas, né? É uma queda de hormônio brusca, né? Súbita. Então a mulher tá numa situação hormonal muito elevada, né? Perdão, por conta da gestação, modifica, aumenta o hormônio, aumenta o volume de sangue, tem sérias modificações. E no puerpério ocorre uma queda hormonal, então pode ter alterações psíquicas dessa mãe, tá? Isso é importante. Tem uma série de transformações internas, externas, tá? Então, esse período, ele é dividido em puerpério imediato, mediato e tardio, tá? O que significa isso? O período do puerpério imediato é considerado as primeiras 24 horas após o parto, tá? O mediato é considerado do primeiro dia ao 10º dia do parto, tá? Seja ele vaginal ou cesárea. E o puerpério tardio é considerado do 10º ao 45º dia, tá? No pós-parto. Então, assim que ocorre a divisão. Puerpério imediato,
puerpério, mediato e tardio. E outra coisa, pessoal, nesse período de puerpério é onde começa a situação da involução uterina, tá? O útero, ele aumenta de tamanho durante as fases da gestação. Então, ele aumenta de tamanho, ele aumenta de espessura, né? Para poder suportar o desenvolvimento do feto até a expulsão do bebê. Só que ele tem que voltar ao tamanho normal, tá? Então, nesse momento da involução uterina, ocorrem algumas contrações que vão ajudar na descamação do endométrio, tá? Para poder involuir esse útero. Então, após o parto, seja ele cesárea ou normal, a mulher vai ter um período longo de menstruação, que a gente já vai falar um pouquinho sobre esse período, tá? E aí essas contrações vai ajudar a diminuir o volume do útero, para que ele possa involuir normalmente. A partir do momento que ocorre o parto, já tem um pouco de evolução, tá? O útero já vai mais ou menos até a altura da linha do umbigo. Então, ele já tem uma involução, já diminui um pouco de tamanho. E aí, aos poucos, ele vai evoluindo até retornar ao seu tamanho normal. Isso não ocorre de um dia para o outro, tá? É todo um processo. Eu comentei sobre essa parte, né, da menstruação, de sangramento, então a gente chama de lóquios, tá? E esses lóquios é um tipo de sangramento que ele vai ocorrer a partir do primeiro dia do parto, tá? E ao longo dos dias ele vai sofrendo modificações. Então, até a mulher voltar até uma menstruação regular, né, um fluxo regular, leva algum tempo. E existem algumas fases, tá? A gente vai entender um pouquinho como que funciona essa fase dos lóquios, quais são as características, como a gente reconhece, tá? Então, existem 4 tipos de lóquios, tá? O lóquio vermelho, tá? Que é um sangue vivo. O lóquio serossanguinolento, que é um sangue como se tivesse uma espessura um pouco maior, tá? Do que o normal. Então, no lóquio vermelho, vocês vão perceber que há sangue puro, muitas vezes sangue coagulado, tá? Diferentemente do serossanguinolento, que não é só sangue. Então, existe uma quantidade de plasma, fragmentos de tecido também, tá? E o sangue é num volume menor. A quantidade desse sangue, ela é reduzida, tá? O terceiro tipo de lóquio é o lóquio amarelo, tá? Ele é de coloração amarelada, aspecto ceroso, parecendo um exudato, tá? E o quarto tipo é o lóquio alvo, tá? Esse lóquio ele é bem mais clarinho, róseo, tá? Porque já não tem uma quantidade de sangue presente. Então, o que que vai ter? Células degeneradas, epitélios, leucócitos, muco vaginal, células basais. Então, a coloração dele é diferente, tá? Já é transparente, róseo. Então, são essas 4 fases, tá? O que vocês vão ter que entender nessas 4 fases? Que além da coloração, do aspecto, existe um período em que elas vão ocorrer e uma quantidade, tá? Então, lá, nos primeiros 2 a 3 dias, os lóquios serão vermelhos, tá? Isso é importante a gente saber para ver como que anda o puerpério, a recuperação da mãe, tá? Se está tudo bem ou não. Já no segundo tipo de lóquio, né, que é aquele serossanguinolento, tem um odor um pouco mais fraco, tá? O fluxo é um pouco mais reduzido também, não muito, e ele ocorre do terceiro ao quinto dia, tá? Após o puerpério. Quando a gente já fala no terceiro tipo de lóquio, que é aquele lóquio amarelado, tá? A diminuição da quantidade ocorre, tá? Sempre que vai passando do primeiro para o segundo para o terceiro, vai diminuindo um pouco a quantidade, tá?
Então, do 5º ao 15º dia ocorre essa fase do terceiro lóquio, tá? Que são os lóquios que aparecem aquela secreção serosa, tá? De coloração amarelada. E o cheiro dele normalmente é um cheiro de cândida. Então tem uma diferença, tá? Lembra bem um corrimento, tem um cheiro de cândida. E aí, nos últimos dias, né, a partir do 15º dia até o final do puerpério, a gente considera o puerpério 40, 45 dias, que é a quarentena, né? Que muitas pessoas acabam falando. Então, nesse período de 40 a 45 dias, né, a partir do 15º até o final do puerpério, que vai ter esse lóquio alvo clarinho, tá? Só com as células degeneradas, epitélios, vai ficar até o finalzinho do puerpério e a quantidade dele também vai reduzindo um pouco. Então, essas são as fases normais. Quando vocês forem, vocês vão acompanhar normalmente a mãe no puerpério no primeiro momento, né? Então, a mãe ela vai ficar mais ou menos 24 horas no hospital. Depois ela retorna para as consultas, em consultório, acompanhamento com o ginecologista, e vocês não vão conseguir acompanhar esse processo. Mas é interessante as pessoas que forem examinar essa mãe saberem certinho quando foi a data do parto, como é que está o tipo de lóquio, tá? Para poder ver se está tendo uma evolução ou não. Antigamente, não tinha muitos exames específicos, né, laboratoriais. Então, os médicos, eles avaliavam, diagnosticavam, né, alguns tipos de patologias de intercorrência com o odor, tá? Então, às vezes saía uma secreção com odor, um tipo de odor, e o médico diagnosticava. Então, quando vocês perceberem que os lóquios estão com um odor diferente do que deve ser, né? Quando tem um odor muito fétido, não é normal, tá? Por quê? Está indicando algum sinal de infecção. Então, o normal do odor, até o limite lá do terceiro lóquio, é um cheiro de cândida, tá? Quando tem cheiro forte, coloração esverdeada, né? Amarelada muito intensa, muito espessa, esbranquiçada, espessa, pode ser um sinal de algum tipo de infecção, um processo inflamatório, tá? Essas infecções podem ser bacterianas, fúngicas, tá? Aí vai depender do exame médico. Normalmente o médico ele consegue examinar e diagnosticar o tipo de infecção, de bactéria, assim, na hora do exame, tá? Pela coloração, pelo odor, pelo aspecto do tipo do corrimento. Daí ele consegue identificar bem, tá? É bem interessante essa questão aí. Com relação ao colo do útero, ocorre uma involução também, principalmente se o parto for vaginal, tá? Então ele demora mais ou menos uns 10 dias para poder voltar ao tamanho normal. Ele dilata para a passagem do bebê, né? Então tem um processo também de recuperação, de involução do colo, tá? É muito importante vocês lembrarem, as mães, tanto de parto vaginal quanto de parto cesárea, da importância de não manter relação sexual nesse período, tá? Que a gente chama de quarentena, nesses 40 dias. Por quê? O risco de infecção é muito grande. Infecção, hemorragia, tá tudo se recuperando. O útero está evoluindo, o colo está evoluindo, o colo fica um pouco edemaciado no começo, tá? Como ele está um pouco aberto ainda, o risco de infecção é maior. Então, sempre orienta a mãe a manter, né, essa abstinência sexual por no mínimo 40 dias, tá? Com relação ao aspecto da vulva, da vagina, existem modificações também, tá? Então, essas modificações demoram aproximadamente 20, 25 dias para diminuir esse edema, esse inchaço, para voltar ao diâmetro normal, porque a vagina dilatou para poder realizar a passagem do bebê, tá? Então vai levar também um período.
Então, é normal que a vagina esteja bem vascularizada, um pouco mais escurecida, tá? E ela vai evoluindo aos poucos. Durante o parto, principalmente parto vaginal, pode acontecer hemorroidas ou fissuras anais. Lembra que eu comentei que a mãe faz força de cocô? Então, essa força ela pode levar a uma hemorroida ou uma fissura, uma abertura na borda anal, tá? Se isso acontecer, vai ter que ser tratado posteriormente, né? Posteriormente que eu falo no período do puerpério, porque vai incomodar, vai doer, vai impedir a mãe de fazer cocô, às vezes ela vai se sentir desconfortável para evacuar, né? Por conta da dor, para sentar. Então, é uma coisa que deve ser tratada imediatamente após o parto, tá? Assim que a mulher se recuperar do parto, nas primeiras horas de internação, já é bom ela iniciar algum tipo de tratamento para isso, tá? São coisas que podem acontecer. Então é legal, às vezes a mulher não percebe, pessoal, porque já tá dolorida aquela região, tá? Ou ela tá anestesiada, então ela não percebe. Existe uma anestesia, só para ficar claro, tá? Chamada anestesia epidural. É diferente da RAC, tá? Então essa anestesia ocorre quando a mulher solicita o parto sem dor. Então, na hora da expulsão do feto, na hora que estiver saindo, o médico administra essa anestesia na região epidural para a mãe não sentir a dor da expulsão, tá? A mãe tem que sentir toda a dor até a hora da expulsão para ela poder fazer a força, tá? Então, a partir do momento que estiver saindo o bebê, o médico administra esse tipo de anestesia, só para ela não sentir essa dor da saída, tá? Então, às vezes ela está anestesiada, ela não percebe, não se dá conta. Então, é legal quando vocês forem examinar, tá? Ficar atento a essa região do períneo e do ânus para ver se tem algum tipo de anormalidade, sangramento, fissura, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre outras modificações gerais que acontecem no puerpério, tá? Muito obrigada, gratidão, até a próxima aula.